Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Estamos aqui dedicados a ler e refletir de forma breve sobre cada um dos capítulos da Palavra do Senhor. E hoje estamos no capítulo 18 do livro de Atos. Vamos estudá-lo e nesse capítulo nós vamos falar sobre Paulo em Corinto, Priscila, Áquila e Apolo, quem foram esses personagens, e assim nós estaremos concluindo o capítulo 18 sobre esses dois tópicos. Mas antes vamos orar. Espírito Santo, Tu tens autoridade sobre a nossa mente e o nosso coração, e nós damos permissão e tornamos a nossa mente cativa ao Senhor. Que nenhuma distração sejam suficientemente grandes para impedir que as sementes de vida frutifiquem em nosso coração e na nossa mente. Nós queremos que toda instrução surta efeito nas nossas atitudes. É isso que nós buscamos para nós, para nossa família e para todos que o Senhor quer alcançar através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Perdi. Achei. Vamos lá. Capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Olha o nível do ódio. Porque não conseguiram o intento contra Paulo de prender, de fazer maldade com ele. Eles se voltaram contra o líder da sinagoga e bateram nele. Então esses homens, essas mulheres estavam sendo loucos em suas atitudes
extremamente religiosas. Quantas vezes eu e você fomos loucos ao julgar e criticar outros dos quais a gente não entende? Basta que amemos, basta que vivamos a palavra. E aí você fica com os seus achismos e querendo tudo na base da força e da sua forma de falar, que você entenda que o Senhor se apresenta como Ele quer, através de quem Ele quer, e que a palavra dele, essa não volta vazia, que apenas continuemos, porque foi a persistência de Paulo que fez que, com aqueles que deveriam ser achados, serem achados por essa palavra. Ele não estava preocupado com o que iam pensar ou qual seria a consequência da atitude dele. Ele apenas estava obedecendo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali, viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. É lindo um batalhão de homens, servos e servas do Senhor, sendo formados, sendo recrutados, sendo atraídos para se tornarem uma ferramenta habilidosa, polida, instruída e guiada pelo Senhor. Que eu e você nos tornemos esse tipo de servo, esse tipo de serva, totalmente disponíveis para que o Senhor nos use a tempo e a fora de tempo, porque a palavra dele não existe tempo para ser pregado, é a todo tempo. Por várias vezes, Paulo acabava de chegar, ele não ia descansar, o relato não era, e Paulo foi descansar, não, e Paulo foi pregar, e Paulo foi para a sinagoga, foi atrás de gente, foi lá falar, foi instruir, e talvez ele saía de vários desses lugares, pelo que a gente lê, sendo expulso, sendo criticado, sendo rejeitado, mas sempre saía com sementes, sempre saía com frutos dessas sementes. E esses que eram encontrados pelo Senhor através da vida de Paulo, de Silas, de Marcos, de Timóteo, de Apolo, de Áquila, de Priscila e de tantos homens e mulheres, todas essas sementes que se tornaram frutos nos alcançaram. Alcançaram você e alcançaram a mim. Então vamos continuar a semear e a abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.